Sim, Lúcia também é graduanda, todos os que estão aqui, com exceção de nós duas, Belle. Isso, todas estão na disciplina do TCC, Nossa, já nos que finalmente. certo. Você Então, viu essa minha carinha de véia, mas eu sou aluna, viu? Eu tenho só a carinha de véia, mas eu sou novinha no curso. Eu queria, eu acho que é a única carinha que eu estou vendo aqui, Lúcia. As outras, estou vendo Elissandra também, e Belle, né? é, Oh, meu Deus. É chique, é tudo escondido nos bastidores. A gente dá a cara a tapa mesmo. deixa eles. Então, vamos lá, né, minha gente? Vamos iniciar hoje, 22 de outubro, mais um seminário da disciplina de TCC. É o sexto seminário, né, que é com a nossa professora doutora Carla Schmidt, que é da Universidade do Oeste do Paraná, UniOeste, e está nos dando a honra hoje para falar sobre técnicas de interpretação e análise dos dados, né? Os estudantes, eles já fizeram, né? Eu acredito que a maioria já tenham coletado os seus dados. Algumas pesquisas, elas são puramente quantitativas, outras são qualitativas, outras são quanti e qualitativa, e aí agora eles estão justamente no tratamento, né? Nessa análise, nessa discussão. Por quê? Porque 19 de novembro é o prazo que eles têm para entregar a versão final, então já está em cima, né? Acredito que alguns deles, porque tem essa turma aqui, tem uns que são bem antecipados, já começaram até a fazer as análises, e certamente, professora, com a sua aula hoje, eles vão aprimorar, vão sair daquela questão de apenas dizer o que é que o gráfico tem, mas de fato nem interpretar. Então, a senhora tem muito a contribuir. Nós estamos hoje, inclusive, queremos lhe parabenizar. Acho que a senhora pode falar um pouquinho mais. Pessoal, deixa eu dizer a vocês que a professora Carla, né, juntamente com a outra professora da profissão do secretariado, a professora Cibele Martins, elas foram premiadas, né? Eu acho que é premiada que fala, né, professora? Como as pesquisadoras mais influentes da América Latina. Olha só, né? Então, assim, referente, eu acho que é pela quantidade de citações, ela vai poder falar um pouquinho melhor sobre do que se trata esse prêmio, o que é, e a gente parabeniza e ficamos muito honrados de ter uma professora com essa importância, né, na nossa disciplina, e eu espero que vocês aproveitem, façamos a metodologia como a gente tem utilizado, levante a mãozinha, a gente vai estar aqui acompanhando, se ela não conseguir ver, eu sinalizo para ela, comentem, abra o microfone. Vocês sabem que a aula é nossa, né? Não tem que ficar constrangido, e a professora Carla é muito acessível. Então, professora, muito obrigada mais uma vez. A palavra é com a senhora. Belle, muito obrigada. A professora Cibele e eu temos uma certa intimidade de um trabalho conjunto há algum tempo, né? Por isso que eu chamo ela de Belle. Eu sei que eu imagino que vocês também, né? E a gente vai deixar o professora para lá, né, Belle? E vamos nos chamar como a gente gosta, né? Que é falar Carla, Cibele, e assim vai, né? Então, primeiramente, assim, muito obrigada pelo convite. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, tá certo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, né? Muito honrada em estar aí. Onde que eu estou, Bela? Em Mamanguape? Minha filha, olha, você está em Mamanguape. Ela está onde, minha gente? Eu acho que. Diga aí a cidade de vocês, mas é Mamanguape. Solânia, é, Lúcia? Solânia? É, professora Solânia, só que hoje eu estou um pouquinho mais longe. Hoje estou em Coqueirinho do Norte, perto de Baía da Traição. Eita, bem na praia, bem Oh, meu na Deus do praia. céu. Cara, né, Belle, professora? a Praia. próxima vez eu vou só se for presencial. Olha só. Isso, professora, será bem-vinda. Eu já vou ser egressa, se Deus quiser, né, se não me reprovarem, mas eu faço questão de receber a senhora. Eita, que Olha aí, Rio Tinto, Guarabira, assim, eu acho que bem Entendi. mais do que 60 quilômetros de João Pessoa, bem mais. Certo. Nossa, que legal. Eu tive já a oportunidade, em algum momento da vida, de estar aí, né? Em João Pessoa já várias vezes, mas em Mamanguape uma vez também. Então, eu tenho noção da região né, de vocês aí, da universidade e tudo. Então, é uma honra estar, né? Estou aqui no sul do país, estou na região oeste do estado do Paraná.
fica perto da região de fronteira, né, com o Paraguai e Argentina. Estou bem perto da fronteira aqui, perto das Cataratas do Iguaçu. Então, é essa a região, né? Para a gente ir para o Paraguai aqui, a Beli sabe, a gente tem até 2 entradas, uma mais perto ainda do que via Foz. A gente tem uma aqui na fronteira do Mato Grosso, então a gente entra muito tranquilamente no Paraguai para fazer compras, só para vocês visualizarem, né? E tem uma outra entrada que é aí por Foz do Iguaçu, né? E aí sim que é a fronteira tríplice, onde tem um ponto, inclusive, que os 3 países se encontram, né? Por isso que é tão visitado aí por tanta gente, né? Brasil, Argentina e Paraguai sim se encontram, né? Em um momento. Bom, mas estou muito feliz por estar aqui com vocês. Acho que a ideia é uma conversa, Beli, né? Eu pensei numa conversa. Antes da gente iniciar, você pediu para eu falar um pouquinho. Gente, eu tô assim, tô vivendo uma semana que não é minha, né? Uma semana que parece um grande sonho, né? Eu fui comunicada pela assessoria de imprensa, né? Pelo departamento de imprensa e comunicação da minha universidade, que é a Unioeste, de que eu estava no ranking, né, dos pesquisadores mais influentes do mundo. Claro que esse ranking é um ranking com muita gente, obviamente, né, pessoas? É um ranking mundial, então, assim, mas das áreas de aplicadas tem muito, muito pouco, né? A maioria são das ciências exatas, porque esse é um ranking, vamos dizer assim, independente de área, né? Então, eu nem sei o que dizer, parece um grande sonho, né? Parece algo, eu não quis acreditar, eu pedi o que eles estavam falando, que eu não estava entendendo muito bem, né? E aí veio toda a documentação, toda a análise, enfim. Estou vivendo assim, sem sombra de dúvida, digo, né, que é um momento ápice da minha carreira, né, profissional. São anos de luta, talvez, que chegaram nesse patamar, nesse estágio que eu sequer poderia imaginar. E isso eu devo a todo mundo que abre portas, né? Então, e Beli, e agora eu vi que entrou mais alguém, né? Beli é uma companheira de anos, né, de ABPSEC, de luta pela causa do secretariado. E Rúbia também, começamos uma parceria, né, com palestras e comunicações, e esse ano, inclusive, um artigo. Então, é isso, veio como uma espécie de presente, né, como uma espécie de... É um prêmio, né, eu acho que muito mais para a área do que para mim, né, lógico, para mim, enquanto pessoa, foi uma surpresa. Eu estou me beliscando ainda, né, para ver se é verdade, se eu não acordei desse sonho aí. E veio tudo na mesma semana, né, no dia da colação de grau. Isso ficou, para mim, então, mais confirmado, né, porque a notícia chegou na segunda-feira, mas eu não quis, vamos dizer assim, confiar na primeira informação. Eu fui atrás de dados verídicos, né, das diferentes partes, e aí não, aí a universidade confirmou realmente, várias pessoas, e logicamente aí tudo se confirmou na terça pela manhã, e parecia que eu estava vivendo um sonho, né? Então, claro, estou muito, 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 muito feliz, fora de mim até, né, por essa oportunidade. E foi muito engraçado, porque foi semana de colação de grau, semana que eu estava preparada para estar aqui com vocês, né? E a semana que antecede na SEG. Então, são vários trabalhos misturados com emoção. Aí a gente tem que driblar isso tudo, emocional, físico, e viver esse momento, né? E fazer o que tem que ser feito. Mas, sem dúvida, está sendo uma semana de muita alegria, algo que eu nem sei explicar, né? Vamos dizer assim, a dimensão, enfim, da questão toda, né? Então, muito obrigado por essa lembrança, tá, Beli? E, Rúbia, boa noite. Ah, ela está no trânsito, que legal, certo. Beli, eu preparei slides, eu posso compartilhar com vocês? Pode, minha querida, pode. Então, vou
tentar fazer o compartilhamento, tá bom? Tá bom. Vocês estão vendo? Sim. Certo. Isso. Pronto. Eu vou tentar só, Beli, fazer aquele esquema de tentar jogar, sabe, para eu ver vocês um pouco? Vocês continua compartilhando com vocês? Sim, continua. Tá certo. Então, acho que deu certo aqui. Deixa eu Deu. tentar. Parece que deu, Beli. Pelo menos eu vejo vocês um pouquinho. Pronto, perfeito. Então, vamos lá. A alegria, então, quer dizer que eu estou conversando com o povo que vai se formar em secretariado, é isso, Beli? Meu Deus, que coisa boa! Então, a gente vai falar de algo, de um momento muito especial na vida de vocês. Pelo que eu estou entendendo, vocês estão na reta final, né? Dados coletados, ou alguns ainda, vamos dizer assim, nos momentos finais da coleta, né? Isso faz parte os desafios da coleta, principalmente dados primários, né? Secundários também, mas primários tem essa dificuldade de que às vezes não depende só da gente, né? E sempre é vamos dizer assim, um limitador e um dificultador a mais no processo. Mas eu estou entendendo que eu estou conversando com gente que daqui uns dias termina a graduação, cola grau, que riqueza, né? E a Beli me pediu para falar um pouco com vocês hoje à noite sobre a questão de interpretar os dados lá no final do TCC, né? Quando a gente já está assim na reta final, aí vem um desafio de novo. Coletei os dados, oba, terminei o pior. Agora vem mais uma reta final. Agora, o que eu faço com isso? Essa é, vamos dizer assim, o pano de fundo da nossa discussão hoje à noite, tá? Mas para chegar lá, né, eu vou fazer uma pequenas falas com vocês, reflexões. Muito bem. Beli, quanto tempo eu tenho? Só para eu me organizar aqui. Para mim é 7h30. Lá para as 8h30, 8h40, 8h50, 9h. Fica Tá à vontade. Ótimo. Tá bom. E vocês vão conversando comigo, tá bom? Gente, então vamos lá. Olha só, algumas palavras que nós estamos ouvindo bastante nos últimos tempos. Então, por mais trágica, triste e, vamos dizer assim, desafiadora, chocante que foi e está sendo a pandemia, teve uma coisa boa, talvez mais, né? Mas quando eu falo de ciência, teve uma coisa boa. Vocês não concordam comigo que a gente passou a ouvir mais essa palavra aqui? Ciência, pesquisa. Isso daqui não era uma palavra muito comum nas mídias, né? Abertas, enfim. E a gente começou a ouvir. Concordam comigo? Vocês passaram a ouvir falar de ciência, pesquisa, pesquisadores. Olha só o que a Beli falou, né? Que eu ganhei então esse título, vamos dizer assim, né? É isso, é ser um pesquisador, né? Um pesquisador espalhado aí pelo mundo, tem tantos, né? De tantas áreas, tanta gente boa, tanta gente que se dedica, às vezes, a uma vida por uma área, por um curso, por uma formação, por uma profissão. Muito bem. Está aqui a professora Cibele, a professora Rúbia, né, chegando aqui no trânsito, pelo que eu entendi. Somos pesquisadores. Mas será que somos só nós que somos? Ué, eu estou falando com gente que está fazendo pesquisa, não estou? Então, olha só, vocês também são pesquisadores. Que orgulho para a UFPB, que orgulho para os orientadores, para a professora Beli, que é professora da disciplina. Vocês são pesquisadores. A palavra assusta, mas pesquisador não é só quem tem aquela lâmpada lá que está brilhando, não é isso não.
são também, né? Muitas vezes. Mas vocês iniciam um processo de entrada na pesquisa. Fantástico. Talvez alguns já fizeram outros caminhos durante a graduação, talvez alguns fizeram artigo, né? Eu lembro eu até fui aí para o ENESEC, então teve ENESEC, talvez alguém fez um resumo expandido já em algum momento, né? Teve ENESEC esse ano, quem sabe vários deles, né, Beli, usaram os TCCs para um resumo. Vocês já estão trilhando o caminho da pesquisa. E eu quero que vocês entendam isto e se empoderem disso para terminar o TCC. Porque vocês não estão fazendo qualquer coisa, não, gente. Não é um trabalhinho qualquer aí. Vocês estão fazendo uma pesquisa. E quem faz pesquisa vira ou já é pesquisador. Que bonito. Então, vocês também vão ser estrelinha que vão brilhar. Eu espero que o TCC brilhe bastante, inclusive. Toda a nossa discussão aqui hoje à noite é para que vocês melhorem ou, né, abram um pouquinho o leque, talvez, e alguns que já estiverem lá na frente, ótimo. Né? A gente discute juntos, enfim. Então, tornar vocês empoderados do que vocês estão fazendo. Porque se vocês não entenderem isso que eu estou dizendo agora no início, não tem sentido o que eu vou falar daqui para frente. Percebam, pessoal, a gente não faz um trabalhinho, a gente não faz um trabalho de conclusão de curso por trabalho de conclusão de curso. Trabalho de conclusão de curso é igual pesquisa. Então, se empoderem deste momento para fazer bonito, para fazer história na UFPB. Se empoderem, façam algo bacana, que vocês se orgulhem, que orgulhem o orientador, que orgulhem a universidade, que dê orgulho para a prof de vocês, para a banca. Façam isso, acreditem em vocês. Isso é coisa para vocês, sim. Acreditem que vocês podem. O que é, então, fazer pesquisa, prof. Carla, né? Pesquisa científica é o quê, então? Gente, vamos dizer assim, a questão toda da pesquisa científica é que ela resolve problemas de maneira sistemática. Então, quando a prof. Beli me chamou para vir conversar com vocês, quando vocês me ouvirem falar, não é coisa que nós estamos inventando, certo? É porque a pesquisa científica, ela é, de certa forma, sistemática. Ela se utiliza de alguns procedimentos, tá? Ela se utiliza de técnicas, ela se utiliza de alguns processos para torná-la rica, para torná-la justamente uma pesquisa científica. Então, quando a gente fala, mas qual é o seu método, qual é a sua técnica de coleta? Isso faz parte do processo. E vejam, já escolhi minha técnica, já escolhi meu método, então estou fazendo algo de forma sistemática. Se eu já tenho um método, se eu já estou coletando dados, já fiz entrevistas, eu estou trabalhando de forma científica e sistemática. Olha que bonito. Então, estou fazendo pesquisa, ok? Agora está faltando uma das 3 bolinhas ali para fechar com chave de ouro. Vocês já começaram certo, já estão mais que no caminho. Agora só falta a última bolinha. Porque a pesquisa científica, ela se difere de outros tipos de escrita e de compreensão, porque ela faz inferências, ela constrói resultados, ela infere conclusões com base em teorias, com base de autores que constroem uma luz teórica sobre determinados temas. Então, é esse fecho que precisa para ela ficar realmente uma pesquisa científica.
Não dá para agora esquecer o que vocês fizeram antes. Ela é concatenada, certo? Por que você construiu uma parte teórica? Ah, só porque tem que ter, prof. Carla, porque a minha orientadora falou que tinha que ter, né? Porque senão fica lá capenga. Mas por que fica capenga? Fica capenga agora, lá no final, se não tem teoria. Ou fica capenga igual se eu tenho a teoria lá só para bonito. Ela é bonita, a teoria? É, mas ela é bem mais bonita se ela for usada agora nos resultados. Conversem com a teoria agora. É agora. Agora vocês crescem absurdamente. Agora é a hora. Eu tenho um resultado, eu tenho uma teoria, e como que eu faço as duas coisas se conversar? É agora. É no capítulo dos resultados. Vocês vão crescer e vão fazer um TCC de verdade, que nem, eu ia falar que nem gente grande, mas vou falar que nem secretária executiva é acostumada a fazer. Coisa boa, de qualidade, certo? Então vamos lá. Olha só. Os slides estão caminhando, velho? Normalmente? Muito bem. Sim, normal. Senso comum e ciência. Ótimo, obrigada. Gente, então olha lá, senso comum seria fazer algo sem base científica, né? Vocês iam lá se usar da opinião de vocês, da intuição, da crença. Não que está errado usar a intuição, tá? Eu já depois vou falar isso. Mas ficaria só nisso. Só no mundo da opinião, da intuição, da visão pessoal, do subjetivo. E isso é senso comum, isso não é fazer ciência. Quando a gente faz ciência, a gente precisa usar argumentos. Mas, veja, argumentos baseados de elementos teóricos. É isso que tem que fazer agora. Não deixem o dado lá sozinho, conversando com ele mesmo. Tragam os autores que vocês já fizeram isso. Certamente, nós estamos fim de outubro, né? Eles vão entregar em novembro, eles já fizeram isso. Então, agora é a hora de trazer aquele povo bem legal que você escolheu, você fez escolhas, né? Fez escolha de tema, fez escolha de autor. Agora traz aquele povo bonito lá, aqueles autores, para conversar com os teus dados. Façam ciência. Ciência se faz com argumentos, com provas reais, com teoria, com crítica. Isso sim é fazer ciência, ok? E vocês têm total condição de fazer isso. Eu volto a dizer, se empoderem da possibilidade do caminho da pesquisa. Acreditem nisso. Isso é o ponto 1 agora. Acreditar. I can. Eu posso, ok? Vocês podem. Lembra que eu coloquei uma estrelinha lá no início em vocês? Acreditem que vocês possam sim fazer ciência e terminar em alto grau esse TCC. Só que assim, vocês estão escrevendo, né? E puxa vida, mas é difícil escrever, né, de forma científica. E não é, depende do ponto de vista. Escrever cientificamente é lindo, é rico, porque é baseado em argumentos, é baseado em ele gera a possibilidade de contestação. Olha que incrível isso. Só a ciência gera a possibilidade de contestação. O que é isso? Eu escrevo um artigo e alguém fala assim, eu não concordei com a professora Carla naquele ponto de vista criativo. Isso é fantástico, porque só a ciência gera possibilidade de contestar alguém ou criticar, né, de forma às vezes positiva, citar o autor porque ele falou tudo que eu precisava na hora certa. Só a ciência permite isso, porque o resto, como é que você vai contestar alguém da opinião pessoal dele? A opinião pessoal, cada um tem a sua, e não se contesta a opinião pessoal. Ela não está em discussão. A opinião pessoal da Bela é uma, minha pode ser diferente da dela, e nenhuma está mais certa do que a outra. Mas quando eu falo em ciência, não. Aí eu trabalho com dados, aí eu trabalho com fatos, e não com ideias, e não com opiniões. Só que, para isso tudo, a gente tem que escrever.
Porque, olha só que forte isso aqui que eu coloquei. A ciência, ela simplesmente inexiste sem linguagem. Ela inexiste. Ela só se materializa ao momento que você escreve, que você faz uma publicação científica, senão ela morre dentro do seu laboratório, da sua gaveta, do seu computador. Ela não se faz ciência de fato. Eu preciso escrever o meu resultado. Eu preciso transformá-lo em material escrito, para que ele se torne de fato ciência. Então, por isso que o cientista tem que saber escrever. Olha só, a linguagem faz parte. O cientista tem que saber escrever, porque a gente só termina uma pesquisa, ela só é concluída no momento em que eu transformo ela em páginas escritas. Como eu já disse, né, a forma com que os cientistas estabelecem uma linguagem, ela é fundamentada em conceitos, em métodos, em técnicas, certo? Então, a gente faz o uso da linguagem científica para os nossos textos. E nos textos de vocês, TCC, imaginem esta linguagem, baseada em métodos, baseada em técnicas, em conceitos, em retomadas teóricas. Tá? A pesquisa científica, ela exige mesmo, então, rigor, ela exige confiabilidade. E como que a gente consegue ter rigor, então, Prof. Carla? O que eu tenho que fazer? Meu Deus, então isso não é para mim, porque essas palavras aqui tá muito difícil para mim, porque eu sou um estudante, falar em cientificidade, confiabilidade, rigor. Vejam, vocês já se utilizaram de autores, vocês já se utilizaram de técnicas, vocês já construíram o caminho. Agora, a materialização, o fechamento da transformação do TCC num elemento, numa pesquisa científica, ela vai se dar justamente se tiver a conexão entre o problema que vocês construíram lá na introdução, tem que ter um problema lá, certo? Quem não tiver um problema, está com um problema de verdade, né? Quem não tiver um problema de pesquisa, realmente está com um problema. Então, vão lá e olhem lá na introdução qual é meu problema, qual é a minha problemática, qual é o meu objetivo, qual é a minha fundamentação teórica. E agora eu faço uma conexão disso tudo nos meus resultados. Uau! Aí eu tenho uma pesquisa científica. Então, eu agora não posso sair daquilo que eu construí até agora. O meu resultado, ele é uma conexão com o que eu vinha costurando, com o que eu vim construindo, com o meu objetivo, com a minha teoria, e aí eu venho, agora eu respondo o meu objetivo com base em dados que eu coletei lá nas minhas entrevistas, no meu dado secundário, quantitativo, qualitativo, qual e quant, e trago a minha fundamentação teórica para conversar com esses dados. Essa conexão torna o seu trabalho uma pesquisa científica com base sólida, cientificidade, rigor e confiabilidade, ok? E assim, gente, eu vou ir um pouquinho mais além ainda. Vocês vão fazer um trabalho tão grande, né? Grandioso. Porque um TCC é um trabalho grandioso. Provavelmente tem gente que começou ano passado, né? Não sei bem como é na UFPB, mas de repente começou ano passado, ou pelo menos começou no início do ano letivo. Aí em fevereiro, março, começou. Estamos já em outubro e ainda estamos nessa. Então, é um trabalho grandioso que demanda tempo, que demandou fazer escolhas, que demandou ter orientador, que demanda orientação, aula de TCC, até seminário tem que vir, né, Beli?
Até seminário tem que fazer, vixe, tem dia que já é o sexto. Tudo isso tem que fazer. Tem que escrever, coletar dado. Eu vou dizer um negócio para vocês. Vocês não acham que a orientadora, o FPB, a universidade, o curso merece que isso seja bem feito e que a gente publique isso de alguma forma? Então, vamos transformar esse TCC num artigo que depois vocês possam mostrar para alguém, que ele possa fazer a diferença. Claro que publicar dá trabalho, né? Mas, na verdade, vocês já fizeram o trabalho. Então, transformem isso, coloca uma pitada de amor ainda no final e transforma isso em algo bem bonito, que vocês possam talvez ir para um evento, quem sabe até periódico, a gente não sabe, né? Olha que legal que ia ser. A estrela de vocês de fato ia brilhar, né? Porque me contem um negócio. Quando vocês veem assim um estudo publicado, o que passa na cabeça de vocês? Por exemplo, vocês não precisaram autores para fazer o TCC de vocês? Precisaram ou não precisaram? Quero ouvir eles agora, Bélia. Vamos embora. Cadê Dona Jéssica, Alessandra, Lúcia? Sim, precisamos. Precisaram. Ele é a alma, né? Eles são o quê? A estrutura, né? A base para o trabalho. Verdade. Muito bonita a fala de vocês. Então, quando vocês veem lá os estudos publicados, né? Que legal, que bom que um dia alguém publicou o estudo X, Y, né? E etc. Porque senão, com que base hoje vocês construiriam o de vocês? Com que base eu construiria os meus? Com que base Belle constrói os dela? Rúbia constrói os dela? Se ninguém publicasse. Então, é muito bonito isso. Olha isso aqui não enche de orgulho? Olha isso aqui. Enche ou não enche? De quem que é esse artigo? Sim. Professora Cibele da Silva Santiago. Trabalho de referência, muito citado. Esse é só um, né? Temos vários. Olha que coisa bonita. Ela publicou na revista Expectativa. Isso dá trabalho? Dá. Obviamente que dá. Mas olha o legado que fica. Vamos pensar nisso? Vamos fazer um bonito também junto com eles? Vamos caprichar nesse final aí? Olha só, olha isso aqui. Enche de orgulho, não enche? Olha só o que a Rúbia fez. O que a professora Rúbia fez, junto com, acho que é a orientadora dela, né? Olha só. Outro artigo publicado. Isso aqui é só um exemplo dos N trabalhos que elas têm. Só trouxe para vocês verem como é importante quando alguém escreve a ponto de torná-lo algo publicável. Olha que legal. Deixa referência para todo mundo. Deixa para quem vem depois. E assim, quem sabe vocês, né? Lógico, gente. Eu estou dizendo isso porque eu sei que vocês têm potencial. Senão eu nem ia dizer. Mas eu entendo que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua trajetória, o seu momento de vida e principalmente de carreira, né? Mas isso é real. As professoras fazem e vocês estão muito bem orientados. Então, quem sabe, vamos imaginar esse desfecho para os TCCs. Não só um TCC para ir para a banca, um TCC para deixar história na UFPB, ok? Olha, ou até então, quando a gente olha esses livros, né? Gente, esses livros assim, você olha um livro e fala, meu Deus, que coisa legal, como que eles sabem? Tem muito aluno aí no meio, tem professor que escreve com aluno, e a gente faz isso. Então, vocês também sintam-se empoderados para isso, ok? Vocês estão fazendo isso nos TCCs de vocês, que legal. Aí vocês também podem fazer, só que para isso, aí no Nordeste vocês iam falar, bora, partiu, né? Basta, partiu trabalhar, partiu transformar o meu TCC num artigo, certo?
Então, vamos fazer isso. E tem gente também que está fazendo o TCC em formato maior, pelo que Belle me falou, né? Mas indiferente, né? Torná-lo um relatório bacana, torná-lo um relatório de qualidade, tornar um artigo de qualidade, da forma que vocês entenderem, né? E que for o formato que cada um escolheu. Bom, então, vocês estão lá com os dados, né? E agora vamos falar do que interessa, então. Estão lá com o dado. O que a gente vai fazer agora, Prof. Carla? Socorro, que eu vou fugir. Não vou dar conta de terminar isso daí, não. Vai sim, Lúcia. Vai sim, o coração está pulando fora, né, Lúcia? Dois horários, né? Sou professora de biologia numa escola particular, sou professora de história numa escola do estado. E aí tô na monitoria com outra professora, que é a minha orientadora, e quando junta tudo, ai, Deus do céu. Mas assim, você entendeu, Lúcia, o que eu falei, né? Vocês podem. Empoderem-se disso, isso é o ponto de partida, certo? Isso dado, agora eu falo de elementos, vamos dizer assim, práticos, mas não adianta eu falar de elementos práticos se não internalizou que vocês podem. Então, vocês podem. A partir disso, vamos falar um pouco das técnicas, né? E isso são reflexões, dicas que ao longo da vida a gente constrói, certo? Então, vamos lá. Isso daqui são as análises, vamos dizer assim, mais possíveis, mas eu estou falando com o pessoal de graduação em secretariado, né? Então, na minha percepção, o que mais vocês vão, neste momento da vida, se utilizar vai ser de análise descritiva, né? E que também é muito, não só por vocês, mas é muitíssimo usada em diversas pesquisas, né? Em pesquisadores depois, para o resto da vida. A gente tem outros tipos de análise, né? Também bastante usado também de conteúdo, discurso, métodos estatísticos descritivos, é muito usado, muito, muito, muito. Então, eu poderia fazer um vermelho nesse A e nesse método estatístico descritivo, que eu acho que vocês vão usar bastante também. Os outros são dados mais são análises mais econométricas, né? Associação, regressão, correlação. Talvez não seja o momento né, que vocês vão fazer uso disso agora, mas existe. E eu estou aqui para falar um pouco para vocês do que existe, tá? E fazer vocês mergulhar e sonhar e viabilizar o TCC de vocês em alguma dessas possibilidades, tá? A análise descritiva, ela é muito, muito usada e ela serve também para os métodos estatísticos descritivos, tá? Só que a única coisa que o outro vai ter métodos matemáticos, né, no dado, mas a análise, ela é descritiva escrita, né? Então, essa daqui descreve os fatos e fenômenos de determinada realidade. Descreve as características da população ou de algum fenômeno, né? E estabelece relações, às vezes, entre variáveis, se isso for o caso de vocês, né? Então, ela é muito, 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 muito usada. Sem dúvida, mais usada para a nossa área, tá? Mas, prof, tudo bem, eu vou fazer análise descritiva, eu já tenho, mas é que eu não estou sabendo começar. Eu ouço muito isso aqui dos meus alunos. Você ouve isso aí, Belle? Eu não sei começar, prof. É normal isso, né? No início a gente dá aquela travada. O que afinal, eu preciso que conste nos meus resultados? Essa é a nossa discussão maior aqui hoje, tá? O que constar no meu texto de resultados? Eu vou falar algumas dicas para vocês, tá? E, pessoal, entendam o que eu estou falando. Eu estou falando que são realmente dicas, sugestões, porque não existe engessamento. Não existe. A pesquisa científica,
ela se utiliza de muito rigor em algumas coisas, na escolha de técnicas, na linguagem, na existência de concatenamento entre objetivos, métodos, resultado. Mas não existe um engessamento do pesquisador em relação a todo resultado tem que ser assim ou Y ou assado. Não. São sugestões para que o texto flua com maior propriedade, com maior chance de dar certo. E é isso que eu vou falar para vocês, tá? Então, não é tudo que eu falar aqui que todo mundo vai fazer. Alguns de vocês vão escolher uma dica, 2 sugestões, outros vão escolher, talvez alguém se encaixe em 3, 4, cada um vai fazer conforme o seu texto, tá? Lá vão as dicas, então. O que tem que ter no meu resultado? Bom, primeira coisa que eu tenho que apresentar um dado, né? Eu tenho que apresentar um dado. E eu preciso interpretá-lo à luz do referencial teórico. Eu não posso simplesmente jogar lá um dado e não faço uma retomada teórica. Isso é bem importante, tá? Sempre que possível. Gente, eu sei que não dá para fazer retomada teórica de todo e qualquer dado que vocês coletaram. Mas entendam, é sempre que possível, tá? Sempre que possível. Até porque os dados que vocês coletaram, teoricamente, eles já tinham que ter conexão com a teoria. Então, agora, na lógica natural dos fatos, a teoria vai conversar com os dados. E façam ela conversar. Ah, mas não dá para fazer de todos. Ok, mas daqueles que for possível, usem a cabeça para fazer esse negócio conversar, certo? O dado conversa com o autor. Vocês podem se utilizar, essa dica que eu acho super bacana, né? Se utilizar de elementos. Se utilizem de elementos ilustrativos. A gente fala gráfico, tabela, quadro, usem isso, agrega muito, por vários motivos, né? Primeiro que muitos leitores são visuais, tu bate o olho num gráfico assim, dá uma outra, vamos dizer assim, clareza, né? Segundo que sai um pouco daquele textão batido, né? Páginas e páginas escritas sem nenhum elemento gráfico, são coisas que demandam uma solidez científica muito grande. Então, eu gosto, aluno de graduação, eu super recomendo usar ilustrações, super, tá? Gráfico, quadro, porque é natural que a parte, vamos dizer assim, que a parte escrita de vocês ainda não seja tão fluida como um pesquisador de anos, né? Então, vocês estão começando. Então, se utilizem desses elementos para construir um resultado mais legal e que vocês se orientem e que façam o leitor se orientar, certo? Só texto deixa para alguém que tem mais potencial já de escrita, mais potencial de argumento e linguagem científica, ok? Só que tem um problema, né, gente? Ai, que bom, então tô feito, porque eu tenho lá 3 gráficos, 4, 5 gráficos, 2 tabelas, então tô feita, prof. Agora eu só vou escrever o que está ali e pronto. Eu canso de orientar os meus alunos com essa situação, né? Que eu chamo de situação um pouquinho problemática, assim, no sentido de que não está longe de ser o ideal, né? O aluno construiu lá o gráfico, aí ele vai analisar o gráfico, certo? Porque não dá para pôr um gráfico ou qualquer ilustração sem análise. Colocou, tem que analisar. Aí ele coloca a análise exatamente o dado que está lá. É isso que vocês acham que tem que fazer, gente? Não, né? Porque isso eu justamente já coloquei
o gráfico porque eu quero que a pessoa tenha mais facilidade de entender. Aí ela entendeu. Aí eu escrevo exatamente o que ela já acabou de entender. Não é isso. É olhar para o dado. Olhem, construir um gráfico, um quadro, fantástico. O que ele me diz? Primeiro o que ele me diz. E na sequência, se ele me disse isso, como que eu relaciono isso com a teoria agora? Então, é isso, gente. Não pode fazer um negócio menos do que isso, tá? Vou pegar pesado. Tem que fazer assim, tem que fazer bonito, certo? E vocês podem fazer isso, vocês têm potencial para isso. Análise de conteúdo é muito legal. Tem alguém aí que fez entrevista? Ou é questionário? Eu sei que tem. Né? Tem entrevista? Ótimo. Tem Jéssica, mas tem Elissandra, Silvana, que embora aplicaram o questionário, mas tem perguntas abertas. Uau! Adoro! Pode falar assim, né? Na linguagem do dia a dia a gente fala adoro. Muito bom. Então tem uma riqueza de possibilidades aí. Já saiu, tem questionário, tem entrevista. Vamos fazer agora o trabalho final. O dado foi coletado. Vocês têm entrevista, se bobear, está gravado, né? Então, hoje em dia, imagine quando eu comecei lá a ser pesquisadora, sabe como é que eu ia? Nem celular não tinha, ia com uma espécie de um gravador trambolho e pedia se o entrevistado, né, permitia então a gravação, mas era um negócio super difícil, né? Aí depois tinha que rodar fita. Imagine, gente, que é isso. Agora é tudo online. Se bobear, fez entrevista online e gravou. Tá na mão para ouvir. Tá na mão, gente. Ouçam e transcrevam. Olha que riqueza, dá para fazer análise de conteúdo e discurso, né? Que coisa bonita. Só que, assim, é importante, quem fizer análise de conteúdo também, imaginar assim, não vou colocar qualquer coisa aí que qualquer um falou. Não, peraí, não é assim. Lembra, estamos falando de pesquisa científica, método. Então, eu criei lá, na minha teoria, eu posso ter criado algumas categorias. Agora, eu uso as categorias que a teoria me mostrou e vou lá nas entrevistas e olho aquelas categorias, aonde que elas se encaixam. Olha que riqueza. Aí está usando tudo, né? Está usando uma técnica de qualidade, teoria e dados primários e criatividade de vocês, acima de tudo. O que mais? Isso daqui eu também acho uma dica, assim, por isso que eu falei, são sugestões, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Eu gosto muito de fazer isso, tá? Porque me parece que fica mais claro para quem lê. Cria os subtítulos. Principalmente, lá, eu estou falando dos resultados, tá? Porque ao longo do artigo ou do relatório, você vai ter vários, né? Capítulos, mas dentro dos resultados dá para fazer subtítulo, principalmente para quem tem mais que um objetivo. Aí é melhor, mais certeiro ainda, porque senão a gente fica querendo dizer tudo junto e misturado e fica aquele saladão que às vezes ninguém entende aonde que a gente quer chegar com tudo aquilo junto e misturado. Opa, então deixa eu organizar minhas ideias. Vou começar esclarecendo para mim mesmo o que é que eu vou responder aqui. Eu vou responder isso, esta categoria e essa outra. Ou esse objetivo A, o B e o C. Mas eu só tenho um objetivo. Mas mesmo assim, ele é bem amplo e eu poderia dividi-lo. Me parece que fica mais claro para o leitor. E sabe por que fica mais claro para o leitor? Porque ficou mais claro até para quem escreveu, né? Porque criou lá uma lógica de raciocínio e de escrita. Criou subtítulos. Primeiro isso, depois isso. Então, viu aquela salada, alface, tomate, cenoura, tudo junto e misturado.
E aí é mais confuso organizar as ideias, certo? Então, fazer um rio com afluentes que corram para o mesmo lugar, tá? Fazer uma coisa organizada, fazer um rio organizado. Cria os subtítulos. Agora, eu vou dar alguns exemplos do que eu falei. E aí, ó, primeiro exemplo é esse do subtópico, subtítulo, como é que vocês quiserem chamar aí, tá? Vamos dizer subtópicos, né? Olha o exemplo, isso aqui é um exemplo real. Olhem para os objetivos. Eu tinha lá 2 objetivos, então não é bem melhorzinho eu começar criando 2 tópicos dentro dos resultados. Vamos dizer que o 4 é o capítulo dos resultados. Eu vou lá e olho o objetivo A, analisar o perfil e as produções dos associados da BPSEC, né, no período tal a tal. Opa, esse tem que ser um subtítulo dentro do tópico dos resultados. Um outro, eu quero olhar se existe, né, rede de colaboração científica. Então, análise da produção em coautoria, formação de redes. Olhem para isso, né? A maioria de nós faz análise de perfil primeiro. Gente, não misturem tudo. Se empoderem. Pensem sobre, se debrucem sobre o dado. O que vocês têm na mão? Ixi, prof, eu tenho perfil. Aí depois eu olhei um pouco, aí depois eu tentei responder o meu primeiro objetivo, mas eu também ganhei um monte de coisa a mais. Eu adoro, porque a entrevista primária sempre dá um monte de coisa a mais. Mas o que é esse a mais, então, na minha ordem, na minha lógica, né? Criem um subtópico, então, para esse a mais, organizem ideias e o texto vai responder à altura. Primeiro organizar ideias, certo? Depois o texto se torna algo tão mais lógico, tão mais fácil de ser cumprido. Agora, um outro exemplo é esse daqui, ó. Aqui tá, sabe aquela história que eu falei antes, que a gente não vai querer isso, né, profs, né, Rubia, né, Bela? Não vai querer. Olha o exemplo que eu estou dando, é um exemplo real, tá? Esses exemplos aqui são exemplos reais de mim mesmo, então eu não estou copiando de outra pessoa, senão de mim mesmo, tá? Olha lá, tudo que tiver de errado ali é meu mesmo, tá bom? Então, olha só, gráfico 1. Tá ali, tá? Fiz um gráfico, meu, show de bola, né? Um gráfico 1. O que eu estou dizendo ali? Produção científica dos pesquisadores aqui do GPSEB, do grupo aqui da UniOeste, do grupo de pesquisa. Então, como é que o pessoal aqui produziu, né? Num determinado período de tempo ali. Ah, o pessoal junto produziu 157 trabalhos em anais, 93 resumos, 82 artigos em periódico, tem 24 projetos, né? Teve um livro. Muito bem, fiz um gráfico, arrasei. Agora, sabe o que os meus alunos iam fazer aqui, muito comumente? Iam escrever, porque fiz o gráfico, tenho que analisar. Disso aí nós não vamos aceitar outra regra, tá? Isso aí é regra. Tem que analisar, não posso largar ele lá perdido no tempo e no espaço. De vez em quando tem isso, né? De vez em quando tem lá um elemento do além. Ele existe, porém ele não conversou com ninguém no texto. Não pode. Então, coloquei lá o elemento, vamos fazer análise. Daí lá vai o meu aluno escrever assim, conforme o gráfico 1, o GPSEB produz 157 trabalhos em análise, 93 resumos. Minha gente, precisa escrever isso? Isso daí o leitor já viu. Ele quer saber o que significa 150 anais, porque ver ele já viu, não precisa mais dizer nada disso. Senão não tem por que estar ali o gráfico, se eu vou escrever tudo de novo. Ele quer que você interprete o resultado, certo? Então, vou dar um exemplo aqui real. Olha como é que... Isso daqui é um exemplo real, tá? De algo que já está publicado, né? Eu volto a dizer, tudo que tiver de ruim aqui, a culpa é minha, tá bom? Ó, olha só como é que a gente poderia dizer, né? Uma primeira análise,
permite inferir que o grupo produziu, ao longo do quadriênio, 370 trabalhos. Tinha essa informação no gráfico, que era 370? Não tinha, não. Aí eu estou trazendo uma informação. Eu estou interpretando o gráfico, sendo predominantes 67% das produções, eu ainda junto lá. Que a predominância era de quem? Trabalhos completos em anais e resumo em anais, ou seja, nossa, agora até me fugiu o termo correto, mas assim, já vai vir, quem sabe as meninas me ajudam, né? Mas uma mesma oportunidade, veículo, voltou, um mesmo veículo de publicação, de comunicação, que são anais, eles são os dois mais fortes. Eu junto e vi que isso representava 67%. Alguém tinha visto ali no gráfico que era 67%? Não tinha nada, não tinha nem sequer percentual, muito menos somar os predominantes. Então, é isso que a gente recomenda, ok? É isso aí. Agora, a coisa vai além, né? Tal resultado pode ser atrelado pode ser, porque eu não tenho essa afirmação. Eu não posso, né? Eu não tenho certeza. Então, eu faço inferências possíveis. Cresçam, minha gente. Interpretem. Eu faço toda uma justificativa por que o veículo de publicação anais em eventos tem sido mais utilizado. E faço toda uma discussão. E vou além. Isso é um parágrafo. No parágrafo seguinte, olha o que eu vou dizer. Dada a importância que a CAPES atribui aos periódicos, eu faço uma reflexão. Não seria importante que os pesquisadores se debruçassem mais sobre esse veículo? Porque ele só tem 22%. Tinha 22% aqui? Não tinha, mas eu estou dizendo que tinha, que é isso. Então, é esse tipo de análise que a gente espera, certo? Que vocês cresçam e que não repitam somente os dados que já estão na ilustração. O outro exemplo que eu vou dar é um outro gráfico aqui, né? Esse está bem ruim para vocês lerem, né? Mas não tem importância ler ali. O que eu quero dizer é que ali está escrito que no GPSEB a gente tinha, agora hoje não é mais a realidade, tá? O estudo, aliás, esse estudo aqui foi vamos dizer assim, o despertar para a gente cair fora dessas linhas, né? Não de todos, mas de um reolhar para as linhas. Mas naquela época, então, o GPSEB tinha 4 linhas de pesquisa, tá? Uma se chama assessoria e gestão, a outra empreendedorismo e inovação, a outra questão socioambiental e a questão das línguas, tá? Muito bem. A gente fez ali uma somatória de quais estudos que estavam em qual linha. Então a gente tinha muito mais estudo na área de assessoria, né? E foi indo. Olha o que eu quero mostrar para vocês ali. Vejam se eu fiquei na análise falando que assessoria tem 123, que a outra tem 44, que a outra tem 22. Isso o leitor já olha no gráfico. Percebam o exemplo que eu vou dar agora. É um exemplo de análise de dado com retomada teórica. É isso que a gente quer, retomada teórica. Eu faço uma análise inicial, certo? E olha, chama atenção para a parte em vermelho ali da análise. O cenário apresentado lá no gráfico 3, ele pode ser reflexo da inexistência de programas estricto sensu no país. E usa um autor que falou isso. Retomada teórica. Vou seguindo. O que demanda dos pesquisadores, uma qualificação distinta da sua área de graduação. Outro autor que fala isso. Vão se usando agora do dado para fazer retomada teórica.
Olha, e vou além. Lá no finalzinho vai estar assim, ó, contudo, para Menandro 2003 e Borges e Casar 2009, a atuação dos pesquisadores em linhas distintas não é positiva. Gente, o gráfico tinha me mostrado que estava todo mundo pingando em tudo que era linha. Eu vou ali, uso um autor que fala que isso não é bom, que o grupo tinha que repensar, que não é bom sair todo mundo pingando em tudo que era linha, porque você não fica bom em nada, certo? Eu estou só dando um exemplo de retomada teórica. Todo mundo vai poder fazer isso com base na sua teoria, no seu tema. Tá? Tenho tempo ainda, Belle? Sim, professora, tem. Tá bom. Então, gente, uma interpretação frágil, sem análise, eu estou voltando lá para o exemplo 2 e para o exemplo 3. O exemplo 2 era aquele que eu esmiuço o resultado. O exemplo 3, eu esmiuço e faço retomada teórica, ok? Uma interpretação frágil dos gráficos, das ilustrações, ela apenas apontaria os dados demonstrados no gráfico, sem qualquer argumentação por parte do pesquisador. E tampouco faria uma retomada teórica, certo? Então, isso aqui é bem importante fazer. Outra coisa que vocês podem fazer, olha que legal, e aí eu já sei que tem gente aí que fez entrevista, né? Então, olha que coisa bacana, olha como enriquece, né? Você está lá nos resultados, está usando autor, olha ali um autor. Coriolano, enfatismo, turismo rural. E aí eu acho uma fala de um entrevistado que tem exatamente a ver com o que eu estava falando. E jogo ali a fala na íntegra do entrevistado, nesse caso aqui D, né? De vocês pode ser A, ou 1 ou 2, como vocês chamarem eles. Usem isso a favor, usem os dados, converse com os dados, converse com os autores. Olha como é que dá para fazer isso de forma sistemática, de forma bem bonita, né? Aqui tem mais um exemplo, usando no meio lá do texto, vocês abrem uma possibilidade de uma fala direta de um entrevistado. Fica riquíssimo isso, riquíssimo. E aluno de graduação sabe fazer isso. Sabe, ainda mais porque eu sei que vocês estão em excelentes mãos aí, porque eu conheço a Bela e conheço a Rúbia e sei com quem vocês estão. Então, vocês têm potencial para fazer isso daqui, hein? E agora, outro elemento importante, porque eu falei muito de método, né? Gente, eu falei um monte que é sistemático, que a pesquisa se utiliza de métodos, e agora eu vou destruir tudo que eu falei. Não, não vou destruir, mas vou colocar uma pitadinha aí para deixar a coisa mais interessante, mais gostosa. Os métodos existem porque a gente precisa, né? Tem até um autor aí, eu não vou falar agora, mas ele fala que o método existe porque a gente é medíocre. Porque se a gente não fosse, não precisava do método, né? Mas tudo bem, vamos usar o método, mas o método, ele não precisa estar engessado a ponto de destruir a sua criatividade, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O pesquisador, o cara que escreve, é uma pessoa muito criativa. Ela sabe driblar o método a seu favor. O método está aí para ajudar ela a se tornar ainda mais mais criativa, desculpa. Então, a marca da criatividade, ela é fundamental, tá? Aí, olhem lá, vocês pensando, como é que a gente é criativa? Assim, a gente vai dormir, daí de manhã teve uma belíssima ideia. Pode ser, mas a gente também é pensando. Olha o texto, pensa no tema. O que eu podia fazer? Eu estou com esse dado na mão. Carla falou de entrevista, falou de gráfico. Como é que eu torno esse negócio aqui legal, hein? Será que um quadro ia me ajudar? Usem de intuição, usem da capacidade de se perguntar. Tenham sensibilidade com os dados. O que ele está falando para mim, esse dado? O que eu tenho na mão?
Então, a criatividade do pesquisador, ela é chave agora no final. Chave. Porque agora você tem lá um resultado e você transforma aquilo em algo gostoso de olhar, bonito, certo? Outra coisa importante, eu vou falar só bem pouquinhozinho de ética, né? E vou falar não de ética, porque isso aqui, ética em pesquisa, dá muito pano para... Eu vou falar só do que é nosso tema aqui. Nós vamos falando de resultados, né? Então, vou falar só disso. Fidedignidade dos resultados. Não dá para mexer no dado. De vez em quando, a gente queria que tivesse dado positivo e deu negativo. Vocês viram aquele exemplo que eu trouxe lá? Viram o exemplo que eu trouxe que as linhas de pesquisa, que o pessoal estava pesquisando tudo que era linha? Não foi um resultado gostoso de se dar. Eu podia ir lá e mexer nesse resultado? Nunca. Ética de pesquisador, fidedignidade dos resultados. O que vocês encontraram, vocês vão apresentar. Não adulterar fontes teóricas. Epa, autor X falou tal coisa. Falou isso aí mesmo? Certeza. Tem que ter certeza. Não dá para achar que achou que ele falou isso, tá bom? Certeza, não dá para alterar. Fonte de pesquisa, era de alguém, então tem que colocar. Não dá para usar como se fosse da gente, se não é. Interpretação adequada dos resultados, né? Não tentar fazer uma interpretação equivocada, olhar bem para ele, o que ele está me mostrando esse dado. Até porque a gente trabalha, às vezes, com dados de pessoas, né? De empresa, de uma realidade, de uma comunidade, enfim, de uma situação, às vezes, né? Então, muito cuidado quando apresenta aí, porque a gente não gosta, né, de fazer um equívoco. Às vezes é questão de diferença de interpretação, aí tudo bem, mas o que eu quero dizer é que a gente não pode ir lá e mudar algum dado, né? Então, a gente segue aí o que a pesquisa nos apresentou. E sempre que tiver cometido algum erro, isso pode acontecer, o que a gente faz? A gente vai lá e arruma. Pesquisa é isso. A gente constrói ela ao longo da vida. E todo mundo fala em algum momento, em alguma situação, em algum dado, vai lá e arruma, certo? Né? E aí que é legal a banca de TCC, porque ela cresce, vocês crescem na banca, cresce com o orientador, depois tem banca, se for para um evento, cresce de novo, porque no evento a gente vai lá, bater a cara a tapa, às vezes são apresentadas algumas falhas dos nossos estudos, a gente melhora, certo? A gente está aí para isso. E agora eu vou mostrar mais algumas possibilidades para vocês, tá? Mais algumas. Só que assim, muita atenção, gente. Cada um vai criar. Lembram? Não existe regra. Vocês vão criar a sua análise, né? Conforme os objetivos do estudo de vocês. E também de acordo com as suas potencialidades. Porque, de repente, a Elisandra tem potencialidade para trabalhar com números, com dados estatísticos. Talvez outro aluno tenha mais facilidade com matemática. E assim vai indo. Então, olhar para as suas potencialidades e, acima de tudo, olhar para os teus objetivos e criar um resultado para vocês. Criar uma espécie de análise, né? O que eu vou usar? Vou usar um método? Vou usar só texto? E vocês vão escolher. São escolhas, não existe uma regra. Não existe dizer que a Elisandra vai ter que usar gráfico. Não, ela pode fazer tranquilamente um texto sem usar nenhum elemento se ela não quiser. Mas o importante é que ela faça a sua escolha. O que nós estamos aqui dizendo é que esses elementos, eles nos ajudam, certo? Mas eles não são obrigatórios. Talvez o Davi tenha mais condições de escrever algo
com elementos matemáticos. E aí ele vai seguir para essa linha, né? O importante não é nem o que vocês vão criar, e sim como vocês vão interpretar. Tá bom? Isso é o importante. É a interpretação do dado. O que eu não quero é dizer assim, o dado me mostrou que 23 alunos gostam de estudar educação ambiental no ensino superior e 5 não gostam. Ok, e agora? O que isso quis dizer para você? Deve haver um esforço nesse sentido. Sabe por quê? Porque nós fazemos questão de formar vocês secretários executivos. E na nossa percepção, um profissional de secretariado é crítico, é analítico, ele sabe interpretar um dado. Então, é isso que a gente espera, que vocês depois vão fazer lá nas organizações, lá no trabalho de vocês, e que vocês também fizeram aqui, né, a partir do seu TCC. Eu vou mostrar, assim, rapidamente, mais algumas possibilidades, tá? Mas eu volto a dizer, talvez menos comum, né? Mas vamos lá, só para abrir o leque deles, tá, velho? De repente, tem gente que gosta de usar tabela. Olha como a tabela fica bacana pra caramba, né? Tabela fica bom, gente. Você cria, você coloca dados ali, a pessoa vê. Olha que coisa legal. Então, faz lá no Excel, né? Faz lá no software, faz no Excel, usa uma tabela. Legal, depois eu vou lá e interpreto a tabela. Não vou escrever todos os números de novo, vou interpretar a tabela. Olha que coisa bacana, dá para fazer mapa, gente. Dá para fazer mapa. Um dos softwares que a gente usa para isso é o TerraView, né? Então, agora, dá para interpretar resultados fazendo um mapa muito bacana. São possibilidades reais da pesquisa atual, contemporânea, tá? Olha isso aqui eu fico doidinha. Olha que coisa bacana, só que eu vou contar os dois lados disso, né? É um negócio super legal que vocês podem fazer, tá? Tem gente que fala text, enfim, nuvem de palavras. Isso aqui está bem em alta na pesquisa. E ela fica legal na pesquisa Quali, né? Muito bem, só que agora eu vou contar o lado bom e o lado ruim disso aqui. Fica muito legal. Ótimo, fez análise com um método, né? Escolheu aí, de repente escolheu, nesse caso foi feito pelo software chamado Iramutec, né? Mas tem outros. Foi só um exemplo. Vamos lá, fez nuvem de palavras, aí bota aquele monte de coisa ali. Eu posso contar, isso é muito legal, muito bem visto, só que assim, gente, eu vou falar uma coisa. Eu já vi nuvem de palavra que não me disse absolutamente nada. Porque simplesmente tinha lá um emaranhado de palavras que não faziam sentido para a discussão do texto, certo? Então, não dá para fazer isso. Dentro da nuvem de palavras, eu tenho que usar o meu dado a tal ponto de que a nuvem de palavras faça sentido. Senão, eu estou falando de A e mostro B. A Belle vai dizer, mas o que a festa tem a ver com a discussão em dia? É só um exemplo, né? Ali tinha a ver. Mas acontece que na primeira vez que a aluna botou aquilo ali, era minha aluna de dissertação, não tinha sentido algum na nuvem de palavras. E aí eu questionei, era uma orientanda de mestrado, né? Não fazia sentido algum. Então, vejam, software por software, método por método, não vão por aí. Essa é talvez a maior lição que eu queria deixar. Método por método não faz sentido. Só para dizer que usou nuvem, que usou gráfico, que usou mapa e que isso não está fazendo sentido na discussão, é melhor não usar. Fica um troço perdidão e que ninguém entende o que é que ele está fazendo ali no meio, certo? Então tem que fazer a coisa conversar. Fazendo isso, vocês ganham um monte usando, né?
mas tem que fazer sentido. Aí que vem olhar, às vezes, com cuidado, né? Mas o que eu quero mostrar? Né? Eu joguei um monte de coisa ali, mas o que isso tinha a ver com a minha fala da discussão? Fica perdido, né? A gente tem que rever tudo de novo, tá? Então, são situações. Ó, isso aqui também é estudos que eu faço, que a Rúbia faz, né? A gente faz redes, olha que coisa legal, dá para fazer, mas volto a dizer, fazer rede por rede não tem lógica. O que você está conversando para usar uma rede? Faz sentido para o seu texto usar rede? Se fizer, show de bola. Se não fizer, não tem razão de ser. Então, cada um tem que olhar para o seu objetivo e para a sua construção e fazer escolhas, né? Isso daqui é um exemplo de regressão, econometria, né? É mais difícil para aluno de graduação, bem mais difícil. Se for usar, se alguém tiver habilidade, know-how para isso, faça um negócio assim, parecido com esse aqui. Crie um quadro, porque olha, o que eu já vi, gente? Rodar modelo econométrico e apresentar 3, 4 páginas de econometria. Alguém se interessou por tudo aquilo? Não. A pessoa só queria saber os dados centrais, né? Quantas unidades eram e qual é realmente o efeito das variáveis que você estava olhando. A pessoa não quer saber 3, 4 páginas de regressão econométrica. Não interessa. Então, a gente tem que saber dosar os elementos, né? E conversar com o que chamou a atenção ali, logo na sequência. Bom, se a Beli, sobre os resultados, eu fui até aqui, Beli. Se eu tiver mais 5 minutos, eu fecho a minha fala, mas fica a teu critério. Não, mas tem tempo. É 8h30 agora, mais uns 10 minutos. Excelente. Tá bom, tá certo. Então, estou fechando agora. Bom, como eu não me contentei, né? Quem chega nos resultados, como eu sei que vocês estão aí, eu sei o que vem depois dos resultados, né? Bem, hoje a gente chama de conclusões, ou chama de considerações finais. Então, vamos falar disso também? Olha só. Pronto, aí como que eu faço as minhas considerações finais? Aí, novamente, o aluno trava. De novo, ele trava, né? Quando chega nas considerações finais. Normalmente, o pessoal repete o resultado. Não está errado repetir resultado. Não está. Inclusive, a consideração final é bacana a gente retomar o resultado central ou resultados centrais, né? Mas veja, não é tintim por tintim aquilo lá que eu acabei de falar no resultado. Não. Traz resultado central. Mas agora não posso ficar só no resultado central. Que reflexões eu, pesquisador, faço sobre o meu resultado? Deixem reflexões. O que isso queria dizer? É isso que vai diferir a consideração final do resultado, senão fica tudo a mesma cara. Nas considerações finais, eu discuto, eu crio reflexões sobre o resultado que eu acabei de falar qual era. Aí sim, quando eu faço isso, eu consegui trazer contribuições do estudo, certo? Eu deixei reflexões, deixei análise, deixei apontamentos, fiz contribuições. Isso é riquíssimo. Também é o momento da gente, às vezes, assumir as limitações, o que o estudo teve de limitação. É o momento de falar sobre estudos futuros. Então, isso aí tudo vai nas considerações finais, tá? Agora, só dizer lá, o objetivo central foi esse, né? Aí ele não mudou muito dos resultados. Então, precisa realmente ir um pouquinho além. Terminei tudo isso. Meu Deus, amém, aleluia. Amanhã eu vou protocolar meu TCC. Só que, eu deixei para a última hora fazer as referências, porque isso daí eu faço rapidinho. Será que faz tão rapidinho? Minha gente, vão por nós. Não faz, não. Vão construindo eles desde agora. Quem ainda não fez,
cria um arquivo padrão, cria um arquivo paralelo, começa a colocar essas referências em ordem, porque na última hora dá um trabalhão danado. Então, é bom começar agora, certo? Vamos lá, colocar todas as referências. Bom, a gente coloca as que citou no texto, as que citou em figura, tabela, gráfico, tudo. Tudo vai lá nas referências. Atenção, somente as citadas. Nada além do que você citou. Se não citou, não é referência. Isso aqui demanda um cuidado sistemático. Olha, pessoal, eu confesso para vocês, a Rúbia está aqui ou não? Se a Rúbia estiver aqui e ela puder falar, ela vai me xingar um monte. Eu vou contar um segredo nosso. A gente fez um trabalho recente, né? Eu, Rúbia e mais 2 outras professoras, Ivanete e Fernando. E adivinha o que eu pedi para a Rúbia? Ela vai me matar. Tava todas as referências, 2 dias antes de entregar o trabalho, tudo pela metade. Olha o trabalho que dá isso. Minha gente, dá um trabalho. Porque, assim, quem é o fulano de X lá que eu escrevi lá na página 2, que eu nem mais me lembro? Quem é o ciclano? E outra, não confiem naquela olhada por cima, tá? Não confiem. Imprimam um por um. Vai olhando. Citei, tem que estar nas referências. E tem mais uma. A gente erra não citando. A gente faz 3 erros. Citei e não coloquei nas referências. Ou, erro 1. Erro 2. Coloquei nas referências, mas não tinha nem citado. Está sobrando lá atrás. Erro 3. Tá tudo certo. Está aqui, está na citação e está na referência. Aí eu vou ver o ano, tem um erro. Lá no texto eu escrevi que era Santiago 2009. Na referência eu coloquei Santiago 2010. Ou então, erro 4, Santiago Etial. Lá atrás, no texto, lá atrás está só Santiago. A gente faz tudo que é tipo de erro na hora de arrumar referência e citação. Então tem que fazer com bastante cuidado. Por isso que eu falei, demanda um cuidado sistemático, tá? Bom, e já indo para os meus finalmente, né? Eu quero dizer para vocês que o resultado disso tudo que eu estou falando é do processo de pesquisa, tá? Desde o dia que vocês entraram na disciplina de TCC, desde o dia que escolheram um autor, desde o dia que foram coletar dados e agora. O resultado disso tudo é que a gente forma profissionais completos, críticos, com potencial de investigação. É isso que nós queremos no mercado, esse profissional aí, nós acreditamos em vocês. E o melhor de tudo é que ainda a sociedade vai ganhar a resposta disso, né? Vai ganhar uma resposta de pesquisa, vai ganhar uma resposta no profissional que a gente leva para o mercado, enfim, a sociedade ganha bastante. Não pensem que pesquisa é só para quem já é professor, não é. O desenvolvimento da pesquisa, ele não deve ser considerado fora do alcance do aluno universitário. Vocês são o nosso foco, gente. Sem vocês não somos nada. Não existe pesquisador individual, autossuficiente. Isso daí é muito difícil. A gente trabalha em conjunto com os alunos, com muito orgulho, né? Conjunto entre colegas. A pesquisa ela não é uma atividade pensada para gênios. Pode até ser que lá no meio tenha muitos pesquisadores que são, né, geniais, mas isso não é a lógica dos fatos. A lógica é que ela é feita com suor, por pessoas comuns. Pesquisadores são pessoas, são vocês, tá? Então, não imagine um universitário que ele é um simples estudante e, em decorrência disso, não consegue fazer pesquisa, não consegue usar método. Claro que o estudante não é ainda lá um cientista maduro, né, integrado numa equipe de pesquisadores, óbvio que não, né? Mas os estudantes, eles treinam passos para o caminho da ciência.
É importante vocês se imbuírem dessa mentalidade científica e de se instrumentalizarem para trabalhar em critérios de ciência. Esses instrumentalizados aqui, instrumentais que eu estou falando, é tudo que a gente apresentou aí hoje à noite. São os métodos, as técnicas, todo esse ferramental são os instrumentos que a gente utiliza na pesquisa, tá? Um de vocês vai utilizar quadro, outro vai utilizar análise de discurso, outro vai utilizar gráfico, outro vai utilizar mapa, não sei. São instrumentos que a gente tem a dispor e condições de usar. E eu fecho, então, a minha mensagem aqui com um resumo do Ivan Pavlov, da carta que ele deixou para os jovens na época, né? Era bem maior que isso, eu escolhi somente 2. Constância. Então, assim, sejam constantes, tá? De agora até o entregue do TCC, sejam constantes nessa escolha, nesse amadurecimento, levem a sério isso e façam com amor. Se vocês forem constantes agora, quer dizer, não, vou pegar um dia e esquecer mais 7, aí eu pego um dia e esqueço 8. Sejam constantes agora no fechamento e façam com amor. Tenho certeza que vocês vão, olha só, vocês vão se apaixonar pela pesquisa de vocês e outras pessoas igualmente, porque ela vai estar muito bonita. Então, parabéns pelo momento de vocês e é isso, né, Beli? Sigamos em frente. Então, obrigado, e não sei se era isso mais ou menos, Beli, que a gente tinha imaginado, né? Professora Carla, eu estou aqui deslumbrada, né? Igual eles, eu estou aqui ó, com o meu caderninho, porque eu venho junto, porque é uma forma, é um momento também de aprendizado para mim também. Então, só lhe agradecer, lhe parabenizar, porque era justamente isso que eu queria que a senhora falasse para os estudantes, e eu tenho certeza que, com certeza, agora eles ampliaram, né, essa forma de como eles farão essa análise, de como eles começarão, incluirão isso num texto, né? Porque às vezes até eu mesmo fico falando, vocês não vão repetir o que está no gráfico, mas eles precisavam enxergar isso, né? Eu amei a parte quando a senhora traz a questão de criar subtítulos nos resultados. Me digam se vocês não gostaram disso. Eu amei, porque vai organizar a ideia. Olha aí, Clécia já sorrindo horrores. Por quê? Porque ela está com tantos dados na pesquisa dela, porque corre o risco de realmente a pessoa se confundir. E quando a gente pegar os objetivos e criar os subtópicos, a gente sabe exatamente o que vai colocar em cada lugar. Então, essa dica aí foi maravilhosa, professora. Uma pergunta que a gente sempre tem muitas dúvidas sobre isso quando a gente faz a discussão dos dados e que a gente, né, vai fazer essa discussão com os teóricos, a gente tem que trazer só os teóricos que a gente utilizou no referencial teórico ou a gente pode trazer outros assim que de repente não está lá? Assim, aí existem, né, as interpretações de cada pesquisador, de cada curso, né, de cada particularidade. A recomendação maior é de que sim, a gente mantenha a conversa com quem estava ali. Mas, Beli, um que outro, assim, é possível, tá? Às vezes agrega bastante. E, assim, às vezes olha o que já me aconteceu, é um elemento que ele não faz sentido estar na teoria. Ele não tinha razão suficiente para ser aporte teórico. Mas às vezes é uma questão lá de perfil, entende? É um objetivo A lá que estava falando de perfil do entrevistado. Você tem um argumento fantástico por um autor que não fez parte do seu aporte teórico e que não pode fazer porque ele não fala daquilo, né, do que eu estou falando lá na teoria. Então, nesses casos, pode. Mas, gente, isso é assim, exceção da exceção, tá? Não pode estar toda hora trazendo alguém que não está lá no referencial e quem você de fato tinha lá não traz para o final. Então tem que cuidar um pouco disso. Porque a gente realmente, às vezes, não encaixa e eu fico com essa pressão, porque justamente algumas avaliações de periódicos dizem isso,
E eu levo essa reclamação, né? Ah, cadê? Mas, tipo, não cabia. Ela vai a gente ter que alterar o referencial teórico, incluir um cara para dar condição da gente falar no resultado. Digo, eu não concordo com isso. Não é toda hora que isso vai dar certo. Não. Se encaixar o preto mais branco, entendeu? Não dá para, assim, não dá para, logicamente, né? Isso é exceção da exceção. Não dá para se tornar uma regra, toda hora estou trazendo alguém, porque aí vai levar crítica mesmo, e aí fica perdido mesmo. Mas, assim, uma e outra exceção que você... O que a gente pode fazer, Beli, é sempre que der. O que eu estou dizendo é quando não dá mesmo, entende? Não há conexão com a teoria, mas ele fez muito sentido ali para um argumento que eu usei. Então, você queria essa exceção. Agora, quando faz parte do instrumental, da base, do mesmo tema da teoria, cheguei lá no final, usei um fulano, ele não está lá, coloca ele lá. Sabe aquela coisa do eu termino as considerações finais e volto para o objetivo? Isso aí é natural, né? Eu achei um autor fantástico, estou lá nos resultados, ele não está na minha teoria, mas ele pode estar, ótimo, vai lá e coloca ele lá. Substitui, né? Vamos substituir. Isso. Mas é porque, principalmente em pesquisas qualitativas abertas, a gente não sabe o que vem de resultado. Então, nem sempre a gente consegue prever, pelo referencial teórico, o que é que vem. Aí, às vezes, fica essa lacuna. E agora? Vou ter que mexer no referencial teórico para poder contemplar o resultado. Exatamente. Então, Clécia, uma pergunta. Então, essa pergunta da professora fez muito sentido, porque eu fiz justamente isso nas minhas análises, né? Eu coloquei um autor que não está no meu referencial. Mas você fez isso muito, Clécia? Você usou esse autor várias vezes ou uma única vez por uma questão bem específica? Uma única vez. Tá, aí ainda vai. Eu tinha entendido agora que você estava usando toda hora um autor que não fazia parte do seu referencial, aí não daria mesmo, né? Não. Eu tenho outra dúvida. Nas análises, o interessante é colocar só citações diretas do autor, ou pode colocar alguma direta específica, assim, né, que faça sentido com o argumento? Olha, para publicação, a gente não recomenda assim um uso exagerado de citação direta, tá? Não é interessante. Isso é uma e outra vez, vamos dizer assim, ocasião, né? Situação que a gente faz uso, porque ela é perfeita, ela é tão boa que eu não quero tirar nada desse autor. Aí a gente usa, mas assim, não faça uso exagerado de citação direta, tá? Por isso que eu bati tanto lá na fidedignidade da questão teórica também, não é só dos resultados. Lembra que eu falei? Por que eu falei isso? Porque a gente normalmente usa citação indireta, tá? E quando usa citação indireta, tem que cuidar para não perder a veracidade do que o autor original queria, certo? É mais fácil ir ali encher direta, né? Mas não fica bom, tá? Então, assim, uma e outra situação que é muito pertinente a direta, a gente permite, mas isso não pode ser um número assim muito grande, não, tá? Eu diria assim, olha, 2 por artigo já tá bem bom, tá? Senão fica bem cansativo encher de citação direta. Obrigada. E pode ser um amuleto. O problema da citação direta é quando o aluno se usa dele como um amuleto, né? Eu jogo ali, eu estou meio que logo pronto, porque aí ele cansa, né? Aí ele cansa. Tem que conversar com o autor, certo? Excelente pergunta, Clécia. Está vendo aí? Então, vejam só esse parâmetro que a professora Carla deu. No máximo, 2 citações. Então, se você já está aí com 4, 5, 6, vamos rever, né? Ler, interpretar, coloca a citação indireta e faz uso da interpretação. Alguém mais? Eu tenho uma dúvida. A Elissandra colocou colocou uma citação no referencial porque ela queria usar na análise, viu como é que é? É isso aí mesmo.
E sempre que possível faço, e a gente faz isso também, né? Sempre, claro. E isso é olhar para a pesquisa. Isso é fazer com amor. Então, eu vou lá, mexo no que tem que mexer, tem que corrigir, tem que melhorar. É isso aí mesmo. Perfeito, minha gente. Ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta, nenhum comentário. Aline. É mais uma dúvida. Dá para ouvir aí? Dá, com certeza, diga. Pronto. Eu estou fazendo a minha análise e uma das questões ela é subjetiva. Só que como foram mais de 80 pessoas nas respostas, aí eu criei um quadro. Só que assim, eu não sei se esse quadro seria necessário nessa parte da análise. Eu estava pensando em deixar ele anexado, como um anexo à parte. Você pode repetir a sua pergunta? Você fez um questionário e você Sim, tem uma das 80 questões. respondentes. Uma das questões é subjetiva. Certo. Aí Ou eu seja, fiz um quadro. pergunta aberta, professora Certo. Cádia. Lá no meio do questionário, uma delas é aberta. Isso. Tá. Aí eu criei um quadro com essas questões. Só que ficou muito grande, acho que ficou tipo uma página, ali que eu não entendi. Você falou que criei um quadro com essas questões. Sim. Você criou um quadro com as respostas dessa uma questão isso. aberta. Ah, tá. Isso. É ali que eu me confundi. Tá. Coloquei então, todas as questões dentro desse quadro. Todas as respostas. Isso. De uma questão única. Isso. Eu gostei da ideia, mas ficou com quantas páginas? Acho que ficou 1 ou 2 páginas. Eu achei muito grande. Não, aí não dá. Era essa a dúvida. Aí, no caso, a melhor opção seria fazer um resumo sobre essas questões, né? Na verdade, você lembra que eu falei de criar as categorias? Lembro. Porque no meio de 80, as pessoas vão ter ideias similares, certo? Pronto, era essa a ideia. Agrupe os similares. E tenta enxugar esse quadro para, no máximo, uma página. Pronto, tá. Agrupa, tá? Vai ser o seu esforço de análise. Caso, eu deixo esse quadro nas análises mesmo, ou se eu quiser, eu posso fazer um anexo? Não, eu acho que fica legal na análise. Só que está precisando, não meio da análise mesmo, só que está precisando um esforço de compilação de dados, de quem fala a mesma coisa, de criar uma categoria, entendeu? Certo, obrigada. Parabéns. Aline, só uma coisa, parabéns, viu? 80 responder. Isso não merece uma... Não, para tudo. 80 respondentes na graduação, Aline, tirei meu chapéu para você, viu? Isso aí não é nem um pouco simples, é algo muito robusto, está de parabéns agora. Quem fez 80 vai publicar, né, Aline? Não vamos engavetar isso aí, não. Então, agora... Quem fez 80, quem fez mais de 80. Todo mundo aí, fizeram o esforço de ter tanto, agora eles vão fazer o esforço na análise dos dados também, né? E assim, Aline, até, se tu está fazendo artigo ou monografia, porque se tu estiver fazendo artigo, não permite anexo. Entendeu? Então, você não tem como colocar esse anexo lá no seu artigo, você tem que trazer ele para dentro dos dados, como a prof. Carla falou. Eu estava com essa dúvida também. Pronto, só se você estivesse no modelo de monografia, dava para fazer um apêndice, né? Mas, mesmo assim, o seu dado ele tem que conversar ali, foi o que Carla falou. A discussão ela tem que estar junto com o dado. Então, se você vai colocar no apêndice, lá no final de tudo, como é que o leitor vai acompanhar, entendeu? E outra coisa que eu talvez não deixei tão claro antes, eu falei que tinha que estar próximo, né? Por exemplo, coloquei o meu elemento, né? Vamos chamar assim, tanto faz qual, né? A escolha de vocês. E aí, o mais próximo possível, isso eu falei, né? Escrevam a análise o mais próximo possível do elemento, e não só próximo, citem o elemento, tá? Se eu tenho um quadro, tem que citar ele no meu texto, tá? Quadro 2, quadro 3, citem ele necessariamente, tá? Excelente, minha gente, excelente pergunta. Então é isso, né? Vamos encerrando por aqui. Estão mais confortáveis, né, de fazerem as discussões de vocês. Oi, Robita, diga, minha querida. Olha a intrusa chegando.
Gente, eu vim escutando a palestra da Carla o tempo todo, né? Estava no caminho, como eu falei, estava no trânsito, mas eu vim escutando tudo. Foi tudo lindo, assim, e fico muito feliz de você estar aqui na UFPB, Carla, com a gente, diretamente de Toledo. Quem sabe um dia a gente não se encontra pessoalmente, né? Logo assim que a pandemia acabar. E essas meninas hoje, ó, ficaram em mãos de ouro. A partir de agora, estão com faca e o queijo na mão só para continuar, né? A fazer a pesquisa, porque foram coisas maravilhosas que o Carla falou. Dicas maravilhosas, então é só proveito que vocês vão tirar. Parabéns, Carla, pela sua explanação. A gente não esperava menos, claro. Foi lindo e, assim, aprendi muito, muito com você hoje. Obrigada. Pode sempre. Obrigada, Rúbia. Obrigada mesmo, tá? Pelas palavras, pelo calor, pela receptividade e por estar aqui também, né? A sua agenda, enfim. Muito obrigada, viu? Por tudo. Só para deixar a turma assim, mais ciente, né? Que embora já viram as divulgações da gente falando e tal, mas Rúbia é nossa mais recente, né? Professora substituta. E vocês com certeza contem com ela, viu? Para as bancas de TCC. Então, às vezes você está, e agora, qual é o professor da área do secretariado? Pronto, é Rúbia. Chegou substituindo a professora Luz pelos próximos 2 anos. Meu, que maravilha, hein, gente? Ô, louco, agora vocês estão com Bela e com Rúbia, né? Que coisa boa. Parabéns, viu? Então é isso, Prof. Carla. Queremos lhe agradecer mais uma vez, viu, por disponibilizar um pouco do seu tempo. Eu sei que está bastante corrida. Ah, minha filha, é uma mulher premiada dessa. Vocês acham que a agenda dela é como? Né? Então, ela reservou um pouquinho do tempo para estar aqui com a gente, contribuiu demais. Eu também estou aprendendo, viu? Espero que nos próximos artigos eu melhore aí, porque às vezes é difícil. Mas só lhe parabenizar, agradecer. Continuamos à disposição também aqui na UFPB, né, em parceria com o pessoal de Toledo, que a gente ama, já é o povo, já que... Eu estava dizendo esse dia lá no evento da UEL, daqui a pouco eu não vou estar mais falando Oxi, vou estar falando Tchê, se bem que Tchê é Rio Grande do Sul, né, mas tudo do Sul está valendo. Porque a gente... E vocês viram que eu falei Oxi? É muito convívio comigo, com o Rubia, você vai absorver nessa linguagem, né? Então, prof, é isso. Muito obrigada. A gente vai lhe mandar o certificado, tá certo? Quando a senhora quiser, pode, né, se despedir de nós e a gente vai ficar por aqui ainda, porque sempre tem as burocracias do TCC para resolver, tem alguns prazos chegando Claro. E a gente vai continuar por aqui. Que está certo. Então, obrigado. Espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês, tá? E fico muito honrada e feliz desse momento. Então, um beijo enorme. Bom final de sexta-feira, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, prof. Obrigada. Tchau.